continuidade e, assim, se o Senhor permitir, finalizar hoje os nossos estudos sobre a dispensação da graça. E aconteceu um fato agora de manhã, eu estava montando as coisas aqui, montando o computador, e é muito bom que a gente vê, muito gratificante a gente ver o Espírito Santo nos guardando, nos protegendo e conduzindo todas as coisas. Hoje de manhã, quando eu estava saindo de casa, eu nunca salvo o meu estudo no pendrive, nunca faço isso. Aí hoje a última coisa que eu fiz, eu pensei se eu vou salvar o meu estudo. Aí eu coloquei um pendrive, o pendrive não funcionou. Não lia o pendrive. Assim, eu tenho mais um pendrive. Aliás, eu tenho vários. Mas eu não sei onde está. Aí eu corri, procurei, encontrei, coloquei o pendrive, salvei o meu estudo. Aí eu vim aqui montar no computador e explodiu a fonte na minha mão. Deu um estouro da fonte do meu notebook na minha mão. E meu notebook não funciona sem bateria. A bateria está viciada. Aí eu lembrei, não, eu salvei o meu estudo no pendrive. Aí eu pude usar no computador da igreja. Então não é coincidência. Essas coisas não é coincidência. É o Senhor provendo todas as coisas, né? A gente vive o nosso dia a dia achando que as coisas acontecem ao acaso, né? E a gente não para pensar. Como a boa mão do Senhor, numa simples, né, um simples gesto, Ele cuida de nós em todo momento. E eu estava com muita dúvida também, né, com receio muito grande de como eu ia começar hoje o meu estudo, né? E o que o Márcio trouxe, né, falando da unidade, né? E quantas barreiras existem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro do corpo. E que indiretamente ou diretamente afeta o desempenho e o curso do plano da igreja, daquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para essa igreja, né? Às vezes a gente fica preso em tantas discussões e gastando tanta energia com algumas coisas que são legítimas, sim, né? Porque é a palavra do Senhor e a gente tem que proclamar e servir de acordo com a palavra do Senhor, mas às vezes a gente despende um tempo e um esforço e uma energia tão grande em coisas que deveriam ficar em segundo plano e a gente priorizar o Evangelho do Senhor e as pessoas que estão perdidas. Por que eu digo isso, né? Por que era a minha dúvida? Porque a gente entra agora, a gente terminou Laodiceia, né, que é a última igreja das 7 cartas do Apocalipse, e a gente entra agora no... Qual que é o próximo passo? Qual é o próximo evento escatológico que vai acontecer? Obrigado. Eu, particularmente, todos nós cremos no arrebatamento da igreja, e eu, particularmente, sou pré-tribulacionista. Eu creio no pré-tribulacionismo. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Ó, você vê como eu estou tremendo aqui, não podemos parar. Né? Mas existem irmãos que acreditam que nós seremos arrebatados aqui no meio da tribulação. Eles acreditam num pensamento mesotribulacionista, vamos dizer assim. Existem irmãos, denominações, que creem que a igreja será arrebatada no final da tribulação. São os pós-tribulacionistas. São pessoas hereges? Não, não são. Né? A gente tem que aprender a conviver com essas posições, né? Respeitando a posição do outro, respeitando a posição do próximo, apesar das nossas convicções. É diferente de alguém chegar aqui e falar assim, eu não acredito que o Senhor Jesus Cristo é filho de Deus e que ele tem o poder para nos salvar e nos redimir de todo pecado, ou que, para ser salvo, eu não tenho só que crer no Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho que crer também nas leis, ou se não nas obras, na Virgem Maria, e eu tenho que rezar o terço, alguma coisa do tipo assim. É diferente. É diferente.
Então nós temos que ter respeito, né? Discordar, mas respeitosamente com a posição dos nossos irmãos, porque são irmãos em Cristo. Porém, como eu tenho esse pensamento pré-tribulacionista, a igreja aqui de São Carlos, através da sua liderança, tem esse pensamento e acredita no pré-tribulacionismo. O movimento dos irmãos é um movimento que crê no dispensacionalismo pré-tribulacionista. Então, o que eu vou apresentar para a igreja hoje aqui é aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito ser a verdade, que é o arrebatamento pré-tribulacional, que é o arrebatamento antes da tribulação. Eu tinha a ideia, de quando estava dando o estudo da graça, e quando chegasse aqui nesse momento, de fazer um apanhado, de mostrar o pré-tribulacionismo, o meso, o pós, o que eu concordo, o que eu discordo. Mas, gente, eu não tive. Assim, a gente está estudando a dispensação da graça, que já tem tomado assim, um tempo grande de investimento de tempo para a gente aprender e ler e tudo mais. E só 2 dos livros que existem que eu tenho lá em casa para eu poder ler sobre isso dá 900 páginas. Então eu não tenho assim um tempo hábil para me preparar, eu não tenho bagagem para poder fazer isso no momento. É algo que eu pretendo me aprofundar mais e talvez, se o Espírito Santo permitir, trazer para a igreja futuramente alguma coisa do tipo, mostrando o porquê, as razões do porquê que nós cremos no pré-tribulacionismo. Certo? O ponto pacífico de tudo isso. Todos nós cremos que a igreja será arrebatada e que o Senhor Jesus Cristo voltará e buscará a sua igreja. Bom, dito isso, vamos dar sequência ao nosso estudo. A gente viu no último dia, na última vez aqui, a igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia, a gente precisa construir um cenário do arrebatamento, né, da igreja. E ele demonstra como sendo a última igreja, e a gente vê atualmente o que acontece na igreja do Senhor nesses dias. A igreja de Laodiceia representava um cristianismo de aparência, a gente tem visto isso em muitas igrejas acontecido, muita profissão de fé, mas pouca transformação espiritual. A gente tem visto dentro da igreja a busca pela autossuficiência da vida. Eu não preciso, eu não busco ao Senhor, eu não me relaciono como eu deveria, porque eu estou empenhado em eu mesmo resolver os problemas. A gente vê falta de fervor, a gente vê cegueira espiritual, a gente, como a igreja de Laodiceia, achando que nós estamos fazendo o que é correto, mas o Senhor mesmo chamando a atenção, vocês não são nem mornos nem frios, e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, e Cristo está do lado de fora. Infelizmente a gente vê muito essas características marcantes na igreja atual do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê, através da igreja de Laodiceia, um cenário acontecendo atualmente na igreja. Seja aqui no Brasil, seja no mundo todo. A gente tem estudado e tem visto como que a igreja nos Estados Unidos, por exemplo, que era conhecido por pregar o evangelho, e a igreja está em todas as circunstâncias, nas decisões do país, isso tem sido esfriado naquele país. Outro cenário que faz com que a gente chegue à conclusão de que nós estamos nos últimos tempos é o cenário de Israel. Israel é muito importante. Porque, veja, deixa eu botar aqui o slide. A gente não tem uma data definida para quando o arrebatamento vai acontecer. A gente está escrito na Bíblia que dia que vai acontecer? Diz que é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Mas a gente não tem uma data de quando isso vai acontecer. O próprio Senhor Jesus mesmo disse, eu não sei quando vai ser. Ele mesmo, isso compete ao Pai, né? Saber quando que vai acontecer. Mas a gente sabe que alguns eventos, a bandeirinha, a estrela de Davi aqui representando Israel, que todos esses eventos aqui na tribulação vão acontecer. E que esses eventos estão próximos. Se eles estão próximos, então o arrebatamento da igreja está muito próximo também. Por exemplo,
Em Ezequiel, no versículo do capítulo 36 e 10, é anunciado antes do exílio que Israel retornaria à sua terra. Em Ezequiel 37, ele mostra para a gente aquela visão do vale dos olhos secos. E ele diz que aquilo tudo, todos aqueles ossos se juntariam novamente, ligamentos juntariam, músculos juntariam, a pele juntaria e formaria um corpo novamente. É a reconstrução de Israel, que Israel reviveria. Israel seria espalhado entre as nações, mas ele voltaria e reviveria, isso como nação. E Ezequiel 36 e 30 diz que ela seria reconstruída e muito próspera. E recentemente a gente viu, em 1948, isso muito perto. Nós compararmos ali a vida do Senhor Jesus Cristo, seu nascimento, 2026 anos até agora. 1948 é muito próximo. Isso aconteceu recentemente. O Estado de Israel foi reestabelecido como nação, tendo a sua própria terra. Então, tudo aquilo precisaria, para que tudo aquilo acontecesse, precisaria voltar do povo judeu para Israel. A cada ano aumenta mais. As pessoas não saem de lá. Pelo contrário, as pessoas estão retornando. A cada dia mais, os judeus retornam para a sua terra. E é necessário que os judeus retornem, é necessário que Israel seja... ela é fundamental nesse ponto, porque ali vai acontecer uma aliança do anticristo com os líderes de Israel. Haverá ali uma assinatura de um acordo de paz, haverá ali a reconstrução do templo para que volte os sacrifícios que nós vimos no Antigo Testamento. Isso tem acontecido. Está muito próximo à reconstrução do templo. Dizem que o Antônio tem mais dessas informações, né? Já tem todo o material necessário para a reconstrução do templo. A única coisa que impede é porque ali, no lugar onde que será construído, que tem que ser construído o templo, tem uma mesquita hoje, e essa mesquita é muçulmana. Alguma coisa ali tem que acontecer para que ela seja retirada e seja reconstruída. Então, alguma coisa vai acontecer brevemente para que isso aconteça. Então, quando a gente olha para a igreja, a gente vê uma igreja com características dos últimos tempos. Quando a gente olha para Israel, a gente vê que tudo que está acontecendo ali está caminhando, está muito próximo para o início da tribulação. E quando a gente vê alguns versículos, a gente vê a crescente apostasia no nosso mundo. Vamos ler lá, 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Eu coloquei hoje todos os versículos no computador, porque são muitos versículos. Então, se a gente fosse ler, ia levar bastante tempo. Mas olha só. Olha só o que diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A gente tem visto isso? Quem são esses espíritos enganadores, ensinos de demônios? Quem são essas pessoas que escutaram isso, apostataram e obedeceram? A gente já ouviu falar dos Mormons? Os Mormons, eles... Teve o primeiro ali, o que começou, o que fundou a igreja, Joseph Smith, diz que ele teria recebido a revelação de um suposto anjo. Será que era um anjo mesmo? Será que não é esses espíritos enganadores e ensinos de demônios? E fundou e perverteu a palavra do Senhor e fundou a igreja dos Mormons. A gente vê o islamismo que Maomé supostamente teve a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel teceu a ele as orientações para fundar o islamismo. A gente vê isso, essas igrejas, o espiritismo. São igrejas, são movimentos que surgiram de pessoas que estavam na palavra do Senhor e que apostataram, né? E que foram convencidos por esses espíritos enganadores, ensinos de demônios, e fundaram uma doutrina que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A gente vê
né, seguindo o versículo, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O Espiritismo tem uma doutrina dentro deles que chama afinidade espiritual. O Conrad casou com a Islin, mas a afinidade espiritual do Conrad é outra pessoa. Então ele é permitido ter um relacionamento com outra pessoa. Porque a afinidade espiritual dele é diferente, não é? Talvez não seja com a Islin. E isso é bíblico? Isso permite que isso abre para que a pessoa traia a esposa dele, tenha uma vida extraconjugal. O Espiritismo ensina isso. Abstinência de alimentos. Os hindus, por exemplo, não comem carne porque eles acreditam que talvez alguma pessoa, algum irmão dele, algum conhecido morreu e reencarnou na vaca. Então eu não posso comer esse animal porque talvez eu esteja matando um irmão meu que reencarnou. Então a gente vê crescente, a gente vê no nosso mundo hoje como as falsas religiões e a depravação da palavra do Senhor tem acontecido. Isso é apostasia, isso é uma crescente apostasia. 2 Timóteo 4, 3-4 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, isso, a palavra do Senhor, a gente vem aqui, às vezes, é só porrada que a gente leva. Já percebeu? Como que o Espírito Santo fala com o nosso coração nos corrigindo? Tem gente que não gosta disso. Ela não quer ir para a igreja no final de semana para ela ser repreendida. Ela quer para escutar alguma coisa que ela quer escutar. E a gente tem visto igrejas criando uma nova doutrina para poder agradar. Isso não é pouco não, gente. É muita igreja assim, que tem sido criada como um fundo de investimento e a gente prega aquilo que a pessoa quer escutar. A pessoa sai dali bem, sai satisfeita, ela escutou aquilo que ela queria, volta, vive a semana dela, ela volta no final de semana de novo. Né? Teologia da libertação é isso. Foi criada nesse sentido. Libertação não. Teologia da prosperidade, desculpa. Né? Demais, você precisa se desenvolver, você será abençoado e você você tem que ficar por cima e tudo mais. Isso tem crescendo. A gente tem visto bem mais palpavelmente do que o que nós mencionamos até agora com relação aos hindus, que são coisas que ficam mais longe, mas isso daqui é muito presente. Igrejas ou pessoas querendo atualizar a Bíblia, atualizar para quê? Porque aquilo que está aqui eu não quero escutar, aquilo não me gratifica, então eu preciso atualizar. Isso é muito recente. Você quer ver uma coisa mais recente ainda? Igrejas para homossexuais. Isso existe? Existe. Porque a pessoa é um homossexual, mas ela quer também, ela sente ali, aquilo incomoda no coração dela. A gente já estudou que o Espírito Santo, mesmo ele não habitando na pessoa, ele incomoda a pessoa. Ele testifica, você está errada. Né? Às vezes ela já recebeu o ensino na infância, ela tem uma família que é crente, ou que professa o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador, e ela diz, mas eu não quero deixar o meu desejo, a minha homossexualidade. Então a gente fundou uma igreja, a gente perverteu alguns versículos, né? Inventou ali algumas histórias, né? Isso é apostasia, uma crescente apostasia. Esses dois últimos, atualizar a palavra do Senhor, igrejas voltadas para esse tipo de pessoa, é muito forte. Tem acontecido recentemente, poucos anos para cá. Lá no Rio de Janeiro tem igrejas em que é voltada para criminosos. Eu estou no crime, mas eu quero ir para a igreja. O Mário pode contar isso com muito mais propriedade do que eu, porque ele está lá praticamente 2 vezes ao ano e ele tem visto isso. São igrejas assim. São igrejas que
que no passado eram formidáveis na palavra do Senhor e que, infelizmente, as pessoas que entraram ali foram pervertendo, ou se não, abriram alguma outra linha de pensamento e apostataram. A gente vê a crescente apostasia nos nossos dias. Exatamente. Pedindo a bênção do Senhor para que dê certo o assalto que eles vão fazer. Isso é engraçado, né? Mas é trágico, porque acontece. Veja se isso daqui não é um retrato dos nossos dias hoje. A gente que trabalha, a gente que estuda. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só se não é um retrato bem claro de hoje. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Não é um retrato, tudo bem que em todas as épocas pessoas assim existiram, mas a quantidade que tem hoje, parece que isso é o alicerce, a base da nossa sociedade hoje. Então a gente constrói um cenário, tanto dentro da igreja, a gente representada ali pela igreja de Laodiceia, a gente constrói um cenário tanto em Israel, né? A gente costuma dizer que Israel é o relógio de Deus, né? Ali a gente vê as coisas que estão próximas de acontecer. E a gente vê um cenário na nossa sociedade do que está acontecendo que nos permite crer, a gente não sabe o momento exato quando que vai acontecer, mas que o arrebatamento da igreja está à porta, né? Está muito próximo de acontecer. E o que a gente anseia? Diante disso tudo, diante desse cenário, o que a gente espera? Ou melhor, né? Como o seu Graham, né? Sempre dizia, quem nós esperamos? O arrebatamento não é um evento, não é o que a gente espera, mas é quem a gente espera. Nós esperamos, como diz em Tito 2, de 11 a 14, nós aguardamos a bendita esperança. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é o sentimento do nosso coração. Esse é o sentimento que a gente tem que nutrir diariamente. Desejar, ansiar, ter, né, nutrir a bendita esperança que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está à porta de vir. Ele está nos momentos finais de arrebatar a sua igreja. A nossa esperança diante de todo esse cenário de apostasia, diante desse cenário de pessoas pervertendo a palavra do Senhor, de deturpando, de denigrindo a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de raiva, mas é de alimentar no nosso coração o desejo a cada dia mais crescente da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nutrir essa esperança que é bendita. Não haverá nada. Não tem como que a gente comparar o que será se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente só escutou falar. A gente já viveu coisas maravilhosas, assim, que a gente considera maravilhosa na nossa vida, mas que não tem comparação, não tem medida, não tem como a gente medir, não tem como eu dar um exemplo. O nascimento de um filho é maravilhoso, você vê as coisas que ele faz, é gratificante. Eu ainda não escutei da boca da Manu uma profissão de fé.
Mas eu já escuto ela cantando, eu já escuto ela, quando eu vou contar alguma história bíblica para ela, ela já para e ela completa. Ela tem 5 anos. Eu fui escutar do Senhor Jesus Cristo com 20 e poucos anos. Ela já conhece da palavra do Senhor. Eu imagino a alegria que vai ser quando ela professar com a sua boca, com o dia que ela for batizada. Né? O Adriano batizou o João, o Everaldo batizou o Vitor. Fui pensando, um dia eu vou poder batizar minha filha, será um dia maravilhoso, alegre. Mas isso não tem medida comparado quando nós formos arrebatados e nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa bendita esperança. Nós ansiamos por isso, pela volta do nosso Senhor Jesus. Então, nós estamos na iminência da sua volta. Nós estamos na iminência do arrebatamento e de nós nos encontrarmos com Ele. Como que isso vai acontecer? Como será esse arrebatamento? E são textos que são muito claros, né? Acho que todo mundo aqui todo mundo sabe como que vai acontecer. Né? Todo mundo já estudou bastante, já ouviu falar, mas nós estamos estudando e talvez algumas pessoas não tenham escutado a sequência, o evento, como será. Então eu vou trazer para vocês, lembrando que são figuras, entendeu? O arrebatamento da igreja à luz do casamento judaico. A gente vai tentar entender o arrebatamento à luz do casamento judaico. Vou dar um alerta para vocês. Não quer dizer que o arrebatamento é o casamento judaico. Não quer dizer que essas figuras o Senhor Jesus Cristo construiu profeticamente para isso. É só uma maneira de nós entendermos. Vocês estão entendendo? Então, não vamos falar aí que o Rafael está pregando falsa doutrina aí na igreja. É só para nós enxergarmos como que as coisas acontecem, né? O casamento judaico acontecia aqui numa sequência e a nossa história acontece numa sequência semelhante. Certo? Tinha uma coisa que eu ia falar que eu estou esquecendo aqui. Esqueci, não vou lembrar. Enfim, é o Espírito Santo que mandou eu não falar. Vamos lá. Vamos seguir. Sim, lembrei. Voltou. Porque a gente sempre escuta falar que a igreja é a noiva de Cristo, não escuta? Por quê? Se é a noiva, tem que casar, não tem? E o Senhor Jesus Cristo não é o noivo da igreja? Por que fala isso? Não é interessante? Deve ter alguma coisa a ver assim. Então a gente vai ver como que essa sequência se encaixa, né? Então primeiro a gente tem que definir, né, e defender na palavra do Senhor que realmente o Senhor Jesus Cristo é o noivo e que a igreja é a noiva. Não basta a gente falar da nossa boca. Então, vamos eleger o noivo, vamos identificar o noivo, né? Jesus Cristo é o noivo. Onde está escrito isso? Olha só, vários textos. Olha lá, Efésios 5, 25 e 27, 25a e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ele faz uma comparação ali, né? Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que mais que a gente tem na palavra do Senhor? João 3, de 28 e 29. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Isso é João Batista dizendo, né? Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, João Batista, que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então ele fala que o que tem a noiva é o noivo. A noiva é a igreja. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Outro texto, Marcos 2, de 18 a 20.
Os discípulos ali conversando entre eles, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, a figura de um casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem que é o noivo? Senhor Jesus. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Será tirado o Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, jejuarão. Então, o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Como que a gente vê a igreja sendo a noiva? Efésios 5, de 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a gente já vê novamente a figura do matrimônio. Marido, cabeça da mulher, Cristo, cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também, mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mais uma vez, a figura do matrimônio, marido, mulher, Cristo e a igreja. Efésios 5, de 31 a 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O último versículo. 2 Coríntios 11, de 1 a 2. O Paulo falando isso. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, o que a gente construiu aqui? O que a gente estabeleceu? O que nós vemos na palavra do Senhor? O Senhor é o noivo, o Senhor Jesus é o noivo, a igreja é a noiva de Cristo. Nós vemos, então, que se existe um noivo, existe uma noiva, deve existir um casamento. Correto? Então, como eu disse, a gente vai ver o arrebatamento à luz do casamento judaico. Então a gente vai ver as etapas agora de como que o noivo se casava com a noiva. Correto? Então vamos lá. Primeira etapa do casamento judaico. A noiva era escolhida. Era o Shidush. Deve ser assim que se pronuncia. Pesquisei no Google, ele falou para mim que é assim, então eu vou confiar nele. Como que isso aconteceu? O pai, ou o representante da família, se fosse o pai tivesse morrido, o irmão mais velho, enfim. E ele conversava com o pai da noiva, o pai do noivo conversava com o pai da noiva, e eles ajeitavam ali o casamento. Mas a gente vê essa figura, a gente acha, nossa, coitadinha da noiva e tudo mais, o pai que está escolhendo o noivo. Mas naquela época, a visão, a cultura era totalmente diferente. Era uma honra, né? A mulher almejava casar. Né? A mulher almejava constituir família, ter filhos e entregar os descendentes ao seu marido. Então, e isso daqui também era uma forma de laços de pessoas, né? De você firmar acordos e de prosperidade, né? Você casar um filho com a filha de uma outra pessoa próspera, enfim, construir união e esses laços. A gente vê em Gênesis 24 o caso de Isaac e de Rebeca. Abraão já era muito avançado de idade, então ele não podia ir lá e escolher uma noiva para o seu filho. Então ele pega o seu escravo mais velho, mais antigo, faz ele fazer um juramento, colocar a mão debaixo da sua coxa, ele jura. Só, eu não quero que meu filho se case com alguma mulher cananeia. Eu quero que ele case com uma noiva da minha família, né? Dos meus parentes. Então você vai lá e você escolhe uma noiva. Era o pai tomando a decisão, não foi Abraão quem foi, mas ele ordenou, o seu servo tinha a autoridade dele para poder ir lá e escolher
a noiva. Então, primeiro acontecia assim: o pai escolhia a noiva para o seu filho. E com relação à igreja? Nós fomos escolhidos pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Efésios 1, 3 a 4a. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus Pai já havia nos escolhido. João 15, 16a. O Senhor Jesus Cristo falando ali para os seus discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, da mesma forma que ali no casamento judaico, o pai escolhia a noiva para o seu filho, o Senhor Deus, nosso Pai, nos escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, para ele como noiva para o seu filho. Segunda etapa, o preço da noiva, o mohar. Então, depois de ter escolhido a sua noiva, o pai do noivo, o pai da noiva terem conversado, eles entrarem nesse acordo, era estabelecido ali o dote, né? Mohar era o dote, era o preço da noiva. A gente vê o escravo de Abraão, quando ele encontra a Rebeca, ele dá presentes a ela, né? Dá joias, e depois ele vai até o encontro de seu pai, e ele dá mais presentes, ele dá presentes para os seus irmãos, para sua mãe. Então isso era o dote, deveria ser pago o mohar. E com relação à igreja, foi pago alguma coisa? Vocês acham que foi? Vamos ver lá. Nós fomos comprados por preço, por um preço muito alto, diga-se de passagem. 1 Pedro 1, 18 a 19, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo foi o nosso resgate. O sangue de Cristo foi o pagamento para nos resgatar daqueles vãos procedimentos, para nos resgatar do pecado. Este foi o preço. Este foi o dote, vamos dizer assim, né? Figuradamente falando. Terceira etapa, o contrato matrimonial, a ketuba. Então, o pai escolhia a noiva, chegava a um acordo com o pai da noiva, o noivo ia ali e pagava o dote, e depois era feito um contrato. Nesse contrato, o que era registrado? E eu fui pesquisar, gente, era um contrato mesmo, não era assim, às vezes fazia, às vezes não. Era um contrato, papel, do mesmo que está representado na foto aqui. Não sei se dá para ver direito, porque o Datashow não colabora muito. Mas era um documento com as cláusulas ali dizendo como que o marido deveria cuidar da sua esposa. Um contrato de papel passado. E ele tinha que ser assinado junto com testemunhas. As testemunhas precisavam ver ali, ler o que estava escrito, para que se acaso acontecesse alguma coisa, futuramente, tinha testemunha para saber o que foi cumprido, se envolvia, enfim, não sei se coisa de terra, de propriedade, não sei, mas era tudo escrito de papel passado e era assinado esse documento. E com relação à igreja, existe algum contrato matrimonial? Nós temos as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só Efésios, capítulo 5, 25 a 27. A gente já leu esse versículo, é muito conhecido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Todo o Novo Testamento, toda a palavra do Senhor, nós encontramos promessas do que o Senhor Jesus fará conosco, do que Ele fará pela sua igreja. Nós temos a nossa parte, né? Nós temos que cumprir, da mesma forma que ali naquele contrato era escrito o que a noiva deveria fazer também. Então nós temos na palavra do Senhor, vamos dizer, esse contrato, as promessas do Senhor Jesus Cristo foi estabelecida. Nós sabemos, nós recebemos e nós vemos o que Ele faz com a igreja, o que Ele promete à igreja, o que Ele promete fazer no decorrer da nossa vida. Então nós temos as promessas de Cristo. Depois vem o noivado formal, o Kiddushin ou Eruzim, tanto faz o nome dos dois. O que acontecia aqui? Agora entra a noiva, porque até agora a noiva não entrou em cena, né? Havia uma celebração ali depois de escolhida, depois de pago dote, depois de um contrato assinado. Não havia, via de regra, casamento sem consentimento. Então, o noivo, o futuro noivo, ele entregava, né, dizem que até jogava, né, tinha alguns gestos, né, não sei todos, mas ele entregava uma taça de vinho para sua noiva e essa, em forma de aceitação, bebia dessa taça, bebia desse vinho, celebrando o pacto, né? A noiva e o noivo bebiam de um cálice de vinho e o casamento era legalmente estabelecido. Então, a partir dali, eles já eram considerados marido e mulher, eles já eram considerados comprometidos um com o outro. Então, não havia possibilidade agora do noivo, a não ser que ele quebrasse o contrato, possibilidade de ele se casar com outra pessoa ou da noiva ser prometida para um outro noivo, entenderam? Aí era celebrado, eles aceitavam um ao outro e ali eles eram já considerados marido e mulher. Já eram consagrados um para o outro, através desse gesto, dessa pequena reunião, vamos dizer assim. E com relação à igreja, o Senhor Jesus, eu acho que na hora que eu salvei aqui, vamos ver. Sim. Olha só que diz Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por mais que ele tenha vindo, morrido naquela cruz, pagado um alto preço, se você não crê, não adianta. Você precisa concordar. Da mesma forma que ali, isso é muito interessante, que o noivo oferecia uma taça de vinho para a noiva, o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, estabeleceu a ceia do Senhor, Ele nos ofereceu. Tem a figura do cálice também. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança é o contrato que Ele faz com a igreja, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O Senhor Jesus nos oferece também esse cálice. Seguindo, a separação dos noivos. Depois dela ter aceitado, depois dela ter tomado daquela taça de vinho e eles terem sido consagrados um para o outro, agora eu pertenço ao meu noivo e o meu noivo me pertence, o noivo ia embora. O noivo ia embora. E o que acontecia nesse momento? Ele ia embora para a casa do seu pai e lá ele ia preparar a casa para depois a noiva ir morar com ele. Então ele ia morar na casa do pai dele, geralmente era construído um anexo do lado da casa do pai, ou, enfim, se adaptava a algum cômodo de acordo com as condições daquela família, mas ele ia preparar a casa para receber a noiva dele na casa do pai dele. Enquanto isso, o que a noiva fazia? A noiva permanecia se guardando. Ela permanecia se purificando. E ela permanecia a todo momento aguardando a volta
deste noivo que foi preparar a morada, que foi preparar a casa para receber a sua noiva. E com relação à igreja, existiu alguma separação do noivo com a noiva? Olha só o que o Senhor Jesus diz em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejai vós também. Então o Senhor Jesus foi aos céus. Depois que ele foi crucificado, morto, ele ressuscitou, ele andou com seus discípulos novamente por mais alguns dias, os ensinando, e diz isso, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou, porque eu vou lá preparar lugar, mas eu volto, e eu volto para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Enquanto isso, a noiva esperava vigilante. A espera da noiva não era assim, eu acho que provavelmente ele vai vir no final de semana, porque durante a semana ele está trabalhando, né? Todos os dias ela ficava pronta, vestida, pronta para que o seu noivo a buscasse. E ela vinha, a gente vê aqui, não sei se dá para ver uma lamparinazinha acesa, porque geralmente os noivos vinham à noite, ela já deixava tudo preparado com azeite ali, para caso se ela precisasse sair, estava tudo pronto. O que ela tinha preparado, o que ela ia levar, suas vestimentas. Eu vi algumas informações, ela tomava regularmente vários banhos e se apresentava, passava perfumes, coisas do tipo daquela época, porque ela estava se preparando para o encontro com o noivo, se preparando para o casamento. Ela estava vestida de forma pura. E é assim que a igreja tem que se vestir. É assim que a igreja tem que viver. A igreja tem que viver uma espera vigilante pela volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus 25 e 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A igreja não sabe o dia que o Senhor Jesus Cristo vem. 2 Coríntios 11 e 2. Versículo que nós já lemos, que Paulo está dizendo à igreja aos Coríntios, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja vive dessa maneira, ou pelo menos tem que viver dessa maneira. Pura, purificada, andando nos caminhos do Senhor, lendo a sua palavra, vivendo em comunhão com Deus Pai. Pequei, caí, conserto, abandono o meu pecado. Não é viver de qualquer maneira. Viver preparado, porque a volta do Senhor é iminente. A volta do noivo é iminente, a gente não sabe quando vai acontecer. Depois acontecia o reencontro do noivo com a noiva, o Nissuim. Depois que o noivo tinha preparado todos os aposentos, tinha preparado a casa, aí sabe o que ele falava? Tá tudo pronto, agora eu vou buscar a minha noiva. Não era assim que acontecia. Quem decidia se o noivo ia lá buscar a noiva era o pai dele. O pai dele olhava tudo que ele tinha construído, a casa, se ele construiu, o cômodo, se ele adaptou algum cômodo, tudo que tinha ali, será que vai funcionar para você receber a sua noiva? Será que você tem toda a estrutura para receber a sua noiva? Era o pai dele que decidia. O noivo não sabia quando que ele ia vir. Ele não olhava assim, acho que tá bom. Acho que para começar dá. Não, não era assim. Era o pai dele quem decidia. E aí quando o pai decidia, tá tudo dentro dos conformes, agora você pode ir buscar a sua noiva. Geralmente acontecia à noite. E o noivo vinha acompanhado dos seus amigos, dos seus companheiros. E eles vinham tocando trombetas, era um chofar, né? Eles vinham tocando, fazendo... Dá para ver direito? Não. Bem mal, né? Mas dá.
Eles vinham festejando, alegres, e aí eles iam andando pelas vielas ali, pelas ruas, e as pessoas iam saindo de suas casas, geralmente já haviam se recolhido, e eles iam batendo palma, iam festejando, porque o noivo ia buscar a sua noiva. E a noiva começava a escutar que o noivo estava chegando. Ela vinha escutar, ela escutava que o noivo estava chegando, e ela, toda aparamentada, viu? Uma noiva muito bonita, né? Toda preparada, com as lamparinas acesas, ela estava aguardando com anseio esse momento, então ela estava preparada para a volta do seu noivo. Ela sai da casa do seu pai. Ela sai da casa do seu pai para se encontrar ali com o noivo. E com relação à igreja, e com relação a nós vemos aqui, então, efetivamente, os versículos que falam do momento do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo sai da casa do Pai e vem ao encontro da sua igreja. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa expressão aqui é a mesma que é construída a palavra átomo. A é de negação, tomo é de divisão, há uma partícula indivisível. É numa fração indivisível de tempo, instantaneamente. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Como que isso vai acontecer? Onde vai acontecer? Nos ares. Nos ares que vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele desce, ele vai até na casa da noiva? Não. Eles se encontram fora. Eles se encontravam fora. Para quê? Para buscar a sua igreja. Quando? No final dessa era, nesse cenário que a gente está vivendo. Como que ocorrerá? No abrir e piscar de olhos, instantaneamente. Qual que é a ordem? Os mortos primeiro serão ressurretos incorruptíveis. Ressuscitarão, os túmulos se abrirão, o mar entregará seus mortos, foi cremado, vai unir partícula novamente. Mas como é que pode? Virou pó. Já ouviu falar de algum lugar da Bíblia que Deus criou um homem através do pó? Não é impossível para Deus, ele é todo poderoso, isso vai acontecer. Os mortos primeiro, depois nós seremos instantaneamente transformados, incorruptíveis também, à semelhança deles. E juntos nós subiremos e encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o noivo, nos ares. E para onde nós iremos? Para onde que a noiva e o noivo iam? E eles iam para a casa do pai da noiva? Então, veio o noivo, até na metade do caminho, ali próximo à casa dela, ela escutou, ela sai da casa do pai, e aí eles se unem e dizem, agora vamos para a casa do seu pai. Vamos para a casa do pai da noiva. Era assim? Não era assim. Eles voltavam para a casa que ele preparou, a casa do pai do noivo. Eles voltavam para lá. A noiva era retirada da casa para viver com o noivo. Após se reencontrar com o noivo, eles iam para a casa do pai do noivo, onde havia preparado lugar, ou teria construído uma casa, ou teria aumentado espaço para que vivessem. E com a igreja? João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Os mortos ressurretos, incorruptíveis, os vivos transformados,
e voltamos e vamos para a casa do Pai, onde ele foi preparar lugar, assim como ele disse que iria fazer. Depois disso, depois de ter voltado, o casamento era celebrado, consumado e festejado. Celebrado de que maneira? Já não celebrou, eles já não eram marido e mulher? Aquilo dali era uma consagração de um para o outro. Existia uma tenda chamada cupá, e ali ficava o noivo e a noiva, e vinham pessoas e mais velhos da família, e entregavam a eles bênçãos em forma de palavra, orações e conselhos e tudo mais. Depois disso, eles iam efetivamente consumar o casamento, então eles se reservavam, iriam consumar esse casamento, e depois eles festejavam o casamento. E essa festa era oferecida para toda a comunidade ali. A gente vê no primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, a multiplicação do vinho, e aquilo era um problema por quê? Porque era uma vergonha para o noivo, uma vergonha muito grande, se acabasse algum alimento, alguma bebida, enquanto a comunidade e a sua família estava ali festejando, né, o seu casamento. Então isso era um problema muito grande. Então por isso que o Senhor Jesus, né, atende aquele pedido e transforma a água em vinho, iniciando ali o seu ministério, iniciando ali o seu primeiro milagre. As festas eram muito grandes, as festas duravam alguns dias, e olha só que interessante, geralmente durava 7 dias. A igreja vai estar arrebatada com o Pai. Quantos anos que serão de tribulação? 7 anos. Coincidência? Não sei. Mas enquanto o casamento judaico, eles festejavam por aproximadamente 7 dias, a igreja estará com Cristo ali nas bodas do Cordeiro por 7 anos. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ali nós viveremos, nós compartilharemos o que a gente mais deseja, que é estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Já sem pecado, já sem com aquela sensação horrível de que Paulo descreve. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Não vai ter mais isso no nosso coração. Não vai mais ter. Aquilo que eu quero, o momento que eu quero, fazer a vontade do Senhor. Eu não vou ter mais aquela natureza, essa natureza de pecado. Ele não tem mais poder sobre mim. A gente vai estar transformado, a gente vai estar com o Pai. A gente vai reencontrar pessoas. Enfim, tudo que a gente tentar descrever foge da nossa compreensão. Pessoas que foram cedo demais, amigos, não sei. Pessoas que a gente achava que a gente não veria mais e a gente vai ter a felicidade de encontrar. Mas maior do que tudo isso, nós veremos face a face o nosso Redentor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu acho que essa imagem aqui, ela representa, de uma maneira limitada, é claro, mas afetuosa, como que o Senhor Jesus nos receberá. Tudo consumado, estando na sua presença. Após isso, a palavra do Senhor diz: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas.
Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente. Pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo volta para iniciar o seu reino fisicamente. Agora é que ele volta fisicamente, coloca os seus pés nessa terra. E todo joelho se dobrará e reconhecerá que Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos com Ele durante todo esse período e eternamente. Bom, a gente já falei 1h01, mas é meu último estudo mesmo, então. Para finalizar, o slide que a gente usou por todo o tempo. Na dispensação da graça, a gente começou com o Senhor estabelecendo uma nova aliança. Dizendo que com Israel, ele ia lidar depois, durante a tribulação. E ele ergue um novo povo. Ele abre para um novo povo, para o povo gentil. Ele manda o seu filho para morrer naquela cruz. E através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos purificados, nós somos redimidos, perdoados, nós somos libertos, justificados, purificados, santificados e reconciliados com Deus Pai. Através da morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morre, mas ressuscita. Ele vai embora, mas ele manda o Consolador. E através do Espírito Santo, nós somos regenerados, ele nos batiza no corpo, ele passa a habitar dentro de nós. Ele equipa, ele enche, ele nos guia por todos os caminhos, vivifica o nosso ser. Nós passamos agora a ter comunhão com o nosso Deus, com Deus Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E através do Espírito Santo nós veremos fruto do Espírito. E a igreja do Senhor, a partir daquele momento, dotada de tudo isso, regenerada, habitando, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ela se desenvolve. A gente vê uma igreja como Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor, que tinha muito conhecimento e trabalho, mas pouco amor por Cristo. Mas o Senhor Jesus promete ao vencedor que essa igreja comeria da árvore da vida no paraíso de Deus. A gente viu que em Esmirna ela foi fiel até a morte, que ela foi perseguida, muito perseguida. Muitos irmãos morreram. Sofreu perseguição, mas permaneceu fiel ao Senhor. E o Senhor prometeu ao vencedor que ela receberia a coroa da vida e não sofreria a segunda morte. Nós vimos em Pérgamo que ela abrigou a doutrina de Balaão, que ela misturou a fé cristã com os valores do mundo. Mas o Senhor prometeu ao vencedor que ela receberia o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Ela receberia um novo status, teria um novo nome. Nós vimos em Tiatira que ela tolerou Jezabel, tolerou falsos ensinos e o pecado dentro da igreja. Mas o Senhor prometeu a ela, aos vencedores, aos que se arrependessem, que ela receberia autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Nós vimos em Sardes que ela tinha um nome que vivia, mas estava morta. Que tinha aparência de vida espiritual, mas estava morta por dentro. Mas o Senhor prometeu aos vencedores que ela vestiria roupas brancas e teria o seu nome confirmado diante do Pai. Nós vimos a igreja de Filadélfia com uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Que permaneceu fiel à palavra apesar das dificuldades.
e que usou aquela porta aberta para fazer com que o evangelho do Senhor se espalhasse e crescesse. E o Senhor Jesus promete que ela será coluna no templo de Deus e que receberá o nome de Deus na Nova Jerusalém e de Cristo. E nós vimos Laodiceia, que não era nem quente, nem fria, mas era morta, que era rica e abastada, que vivia acomodada, autossuficiente e espiritualmente morna. Mas o Senhor promete aos vencedores que ela sentará com Cristo em seu trono, compartilhando a sua vitória. No final disso, no final dessa era que se aproxima, o Senhor Jesus vem nos ares, se encontra com a igreja. Os mortos ressuscitam primeiro. Nós, os que ficarmos, seremos transformados. Nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Iremos para a casa do Pai, para a casa que Ele preparou. E voltaremos para reinar com Ele por 1000 anos. Aprendi muitas coisas nesse estudo. E acho que o que mais me marcou, estudando a dispensação da graça, foi me deparar com esse versículo de 1 Tessalonicenses 1:5. Paulo dizendo, quando eu estava estudando sobre o Espírito Santo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Muitas vezes alguns irmãos chegaram e falaram assim para mim: nossa, obrigado pelo estudo. Foi muito bom o estudo, aprendi bastante. Muitas pessoas falam, e ninguém tinha me falado isso, não, mas eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Estou fazendo o que Paulo falou aqui. O evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Tão somente era palavra, era o que eles se preparavam muito, se dedicavam. Mas quem fez tudo, durante isso tudo, como foi experimentar a ação e o poder do Espírito Santo? Como que ele falou comigo? Como que ele falou, certeza que falou com muitos? Como ensinou? Como abriu os nossos olhos? Como nos exortou? Tudo vem do Espírito Santo. Tudo vem do seu poder. Não são os homens que fazem as coisas. Não fui eu que fiz nada. Foi o Senhor, foi o Espírito Santo quem nos agraciou com a oportunidade de contemplar a graça do nosso Senhor, de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele continua fazendo e do momento em que nós seremos arrebatados e estaremos com Ele. Porque isso é promessa. E Ele não é um homem para mentir. Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Desculpa todos os dias que eu avancei no tempo. Prometo que da próxima vez eu vou tentar não fazer isso. Algum irmão tem alguma consideração? Quer fazer alguma colocação? Quer dizer alguma coisa sobre nosso estudo de arrebatamento, sobre todo o estudo que nós tivemos? Sei que já foram 1h08, já são 12h10, mas se alguém quiser, por favor. Se alguém tiver algum compromisso também, por favor, fique em liberdade. Bom, vou pedir para o Ismael. Ismael, agradeça por nós o tempo que nós tivemos. Agradeça pelas promessas do nosso Senhor.